A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço a todos os trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Ontem, mais uma vez, apresentamos o nosso coral, palestra com o senhor Armando Falcone, palestra maravilhosa. Também cantamos 3 músicas no início da palestra, depois mais 3 no término, maravilhosamente bem acolhidos. Nosso muito obrigado. E parabéns ao coral Amigos do Espiritismo. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz por estudar o Evangelho de Jesus. Mais uma noite de aprendizado. Muita paz e muita luz a todos. Com o assunto da noite, falando sobre o cristianismo. Dúvidas, meus irmãos, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 9844949 novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre o cristianismo. João Evangelista narra no seu capítulo 10, versículo 16, que há um só rebanho para um só pastor. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá, isso tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Sempre falamos aqui, nós não somos detentores da verdade absoluta, ninguém é, nenhuma religião também. Temos parcela dessas verdades. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império, presente-se em unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender
a puerilidade de todas as dissidências pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas. Então, meus queridos, se voltarmos no tempo, nós vamos encontrar a tirania do Império Romano, né, massacrando povos, perseguindo implacavelmente os cristãos. Mais tarde, no início do século IV, no ano 325, o imperador Constantino vai oficializar a Igreja Católica, representante do cristianismo. Mas no ano 380 para 381, o imperador Teodósio oficializa definitivamente o cristianismo como religião oficial do império. Antes de findar 4 séculos, o povo romano já se curvavam à vontade do Cristo. João, evangelista, vai dizer também em Revelação ou Apocalipse que o mundo se curvará a Jesus. Estamos distantes ainda dessa realidade, somos 1/3 apenas da população mundial seguidora do cristianismo. Entendemos que no futuro todos se tornarão cristãos. Demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza, a ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todos para isso, todos terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. Muitos desses dogmas enraizados, né, das religiões tradicionais cairão por terra. À medida que o homem vai desenvolvendo seu intelecto, ele vai questionando e não mais aceitando aquelas verdades que eles acreditavam por imposição. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração, também do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de se imobilizar, acompanha a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que for emancipadora da inteligência, com não admitir senão a fé racional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a fundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Qualquer uma doutrina religiosa que trabalhar nesse sentido da racionalidade, do amor incondicional, né, paralelo à ciência investigativa, derrubando os dogmas e sim falando as verdades absolutas para o espírito imortal, certamente ela conseguirá agregar muitos dissidentes de outras crenças religiosas no futuro. No cumprimento de sua missão, Jesus contou com a colaboração dos apóstolos e de outros discípulos. Apóstolo é uma palavra derivada do grego que significa enviado. Discípulo é um vocábulo de origem latina que significa aluno. Então, o colegiado de Jesus, o apostolado, nós tínhamos 12 apóstolos e muitos discípulos, alunos, aprendizes dos apóstolos. Mais tarde, Paulo de Tarso também foi chamado apóstolo da gentilidade. E quantos auxiliares ele não tinha? Silas, Timóteo, Prisca, que eram, na verdade, discípulos. Não apóstolos, mas discípulos. Jesus escolheu 12 apóstolos.
e os enviou a diversos lugares para pregar a boa nova, que é o Evangelho. Contou também com o apoio direto de cerca de 70 discípulos. Quando Jesus estava aqui encarnado conosco, além dos 12 apóstolos, 70 discípulos seguiam fielmente. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que em todas as latitudes da terra constitui a amorosa família do coração. Então Jesus, esse grande missionário do amor, arrebanhou esses seres que propagaram, deram continuidade aos ensinamentos da Boa Nova. A missão de Jesus propriamente dita começa com a organização de seu colégio apostolar. O Evangelho de Mateus relata: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, num barco com o pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 4, versículo de 18 a 22. Lucas nos esclarece que Levi ofereceu-lhe, após o convite, então uma grande festa em casa, e com eles estavam à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Levi é aquele que mais tarde passou a chamar Mateus. O evangelista Marcos afirma que, terminada a refeição, Jesus faz um debate sobre o jejum, alerta sobre a inconveniência de colocar remendo novo em roupa velha ou vinho novo em odres velhos. Explica que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o dia de sábado, e cura um homem da mão mirrada no dia de sábado. Diante desses fatos, uma grande multidão passa a segui-lo, chamando o Filho de Deus. Marcos nos fala também que depois Jesus subiu a montanha e, chamando-se os que ele queria, e eles foram até ele, e continuou: 12 que ficassem com ele, para enviá-los e pregarem a terem autoridade para expulsar os demônios, espíritos maléficos. Ele constitui, pois, os 12, e impôs as mãos a Simão, o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão de Tiago. Impôs o nome também de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Tiago, menor, filho de Alfeu, Tadeu, ou Judas Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas de Iscariotes, aquele que o traiu. Marcos capítulo 2, versículo de 18 a 27. Então está aí o nome de todos os 12 apóstolos de Jesus. A missão dos apóstolos. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias definem a ação que os discípulos deveriam executar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escarbosa e estreita do sacrifício pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam, as edificações do verdadeiro reino nos corações, com sincero esforço. E diante, em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente descerradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime e das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas,
dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo alforjes, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscais saber quem deseja aí os bens do céu. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes na lei e iniquidade. Por essa razão, vos envio como ovelhas ao antro dos lobos. Recomendo-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quando o que houver de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Com Pedro ou Simão Barjona era filho de Jona, também seria André, a menos que ocorra uma das hipóteses, parente ou irmão por parte da mãe. Investigações de filiação materna carecem de apoio, pois nem sempre textos bíblicos retiram a mulher da penumbra, conservando anônimos a sogra de Pedro, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe dos Macabeus, etc. Pescador integrante do grupo inicialmente convocado, isto é, dos primeiros entre os 12. Em geral, aceita-se que André era irmão de Pedro. Não existe dúvidas a respeito. A sua atitude durante toda a vida de Jesus foi de ouvir o Mestre, observar os seus atos, estudar os seus preceitos, seguindo sempre por toda parte. A não ser certa vez que saiu com outro companheiro para pregar a boa nova no mundo. Segundo a ordem que o Mestre deu aos 12, nenhuma outra ação aparece de André, enquanto Jesus se achava na terra. Poucas são as referências sobre André nas Escrituras. Ele se destaca, porém, por ser um dos primeiros a fazer parte do colégio apostolar. Embora menos proeminente que seu irmão Pedro, André está presente ao milagre da multiplicação dos pães de Jesus. É a fala apocalíptica no Monte das Oliveiras. De acordo com a tradição medieval tardia, André foi martirizado pela crucificação numa cruz, em forma de X, que mais tarde aparece na bandeira da Grã-Bretanha, representando a Escócia, de que André é o padroeiro. Celebrado pela tradição ortodoxa grega como Protrócritos, o primeiro a ser chamado dentre os 12, André, cujo nome significa varonil, nasceu em Betsaida, Julias, às margens do mar da Galileia. Antes de seguir o Mestre, era discípulo de João Batista. Aparentemente, André ocupava-se mais dos assuntos da alma do que propriamente de suas pescarias, tanto que abandonou suas redes para seguir os passos de João Batista. Segundo o historiador Eusébio, História Eclesiástica 3, André teria desenvolvido extenso apostolado na Palestina, Ásia Menor, Macedônia, Grécia e regiões próximas do Cáucaso. As antigas narrativas indicam que, supostamente, se encontra em Patras, cidade grega, os restos mortais dos apóstolos guardados numa igreja ortodoxa grega. Bartolomeu, mencionado em Mateus, capítulo 10, versículo 3, Marcos 3,18 e Lucas 6,14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. É possível que Bartolomeu tenha nascido na cidade de Caná da Galileia. Se Bartolomeu quer dizer filho de Ptolomeu, Ptolomeu, temos que, pelo menos, presumível filiação. Não se comprova nitidamente que os apóstolos se chamassem Natanael Bartolomeu. O nome de Natanael aparece em João sem indicações, e como discípulo originário de Caná da Galileia. A origem familiar de Bartolomeu permanece, entretanto, obscura. Alguns escritores cristãos primitivos informam que o apóstolo seria descendente da família
Naftali. Embora outros autores, como São Jerônimo, acreditem que ele seja descendente dos Talmai, rei de Jesus. Como a maior parte dos discípulos, Bartolomeu parece ter sido um homem profundamente sintonizado com as expectativas messiânicas de sua época. O notável testemunho de Jesus a seu respeito deixa transparecer o perfil de alguém que serviu à lei e aos profetas, não apenas para orientar suas esperanças na glória de Israel, mas também para desenvolver em seu íntimo uma espiritualidade frutífera, determinadas pelas diretrizes da sabedoria divina, sobre o qual comenta o apóstolo Tiago. O seguinte relato de João, que Filipe teria falado sobre Jesus a Bartolomeu ou Natanael, apresentando posteriormente ao Mestre. Temos achado aquele de quem escreveu Moisés na lei e de quem falaram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair coisa seja boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus, vendo aproximar-se de Natanael, disse: antes de Filipe chamar-te, eu vi, quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael: mestre, tu és filho de Deus. Disse-lhe Jesus: porque te ver debaixo da figueira crês, maiores coisas do que está verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, após esse encontro com o Mestre, o seguia, tornando-se um dos seus discípulos. Há indicações de que o apóstolo teria pregado o Evangelho na Arábia, na Pérsia, atual Iraque, na Etiópia e depois na Índia, de onde regressou para Leucônia, passando depois a outros países. Conta-se que, ao desenvolver o trabalho apostolar na Armênia, junto ao Mar Negro, teria sido esfolado vivo antes de morrer. Filipe aparece rapidamente nos Evangelhos, nos deixando muitas informações sobre ele. As referências evangélicas sobre o apóstolo são as seguintes. É citado também nos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo e Lucas o encontram na cidade de Cesareia, juntamente com suas 4 filhas, todas possuidoras da mediunidade de profecia. Nasceu em Betsaida, Galiléia, era pescador. Depois do desencarne do Mestre, ficou em Jerusalém até a dispersão dos apóstolos, indo, segundo a tradição, pregar o Evangelho na Frígia, recanto da Ásia Menor, no sul de Bitínia. Foi Filipe que apresentou Jesus a Natanael, Bartolomeu, a um homem ilustre e de caráter lapidado que residia na Galiléia. Parece que evangelizou na Itureia, reunindo-se a André no Mar Negro, sendo morto, já muito idoso, na Frígia, em Hierápolis. Há uma lenda que vincula o apóstolo Filipe à França. Alguns escritores cristãos do passado falam da presença de Filipe na Gália, antigo nome da França. Um deles é Isidoro, bispo de Sevilha, que entre os anos 600 e 636 d.C., escreveu em seu livro de Ortu et tu orbitu, Patrum, capítulo 7:3. Filipe, de Betsaida, de onde também provinha Pedro, apregou o Cristo nas Gálias e nas nações vizinhas, trazendo seus bárbaros que estavam em trevas à luz do entendimento e ao porto da fé. Mais tarde, foi apedrejado, crucificado e morto em Hierápolis, uma cidade da Frígia, onde foi sepultado de cabeça para baixo ao lado de suas filhas. Filipe era muito ligado aos apóstolos Bartolomeu, João, Pedro e Tiago Maior. Os 3 últimos apóstolos formavam uma espécie de estado-maior do colégio apostolar. É importante não confundir Filipe, um dos 12 apóstolos, com Filipe, o evangelista, companheiro de Paulo de Tarso. Este não compunha o rol dos 12 discípulos. Entra em cena no momento em que a igreja de Jerusalém se debate com a delicada questão da discriminação sofrida por judeus cristãos de língua grega e provenientes da diáspora, também conhecido como helenistas. Diante da possibilidade de uma divisão sem precedente, os 12 apóstolos sugeriram à congregação local a escolha de 7 varões cheios de Espírito Santo e de sabedoria, que pudessem solucionar aquela questão de cunho administrativo, enquanto eles próprios se dedicariam ao ensino e à pregação da palavra. Dessa forma, Filipe, assim como Estevão,
e mais 5 judeus da dispersão ficaram responsáveis pelas tarefas administrativas da congregação. Os necessitados que procuravam valer-se da obra assistencial dos discípulos, o serviço de cada dia consistia não só nas pregações evangélicas, mas também na distribuição de sopa e alimento aos pobres, dentre os quais dedicava especial atenção às viúvas desamparadas. O apóstolo Filipe deve também ser distinguido de Filipe, o tetrarca, João ou João Evangelista. Alguns estudiosos suspeitavam que Salomé tinha sido irmã de Maria Santíssima. Dessa forma, Jesus seria primo dos filhos de Zebedeu, explicando, em parte, a fraterna intimidade existente entre eles. Nasceu em Betsaida, na Galiléia. É autor do 4º evangelho, de 3 cartas destinadas aos cristãos e do livro Apocalipse. O seu evangelho difere de outros 3, chamados sinópticos ou semelhantes, porque a narrativa de João enfoca mais o aspecto espiritual da mensagem de Jesus. João considera-se o discípulo amado, afirmação admissível, se generalizada. Era muito jovem à época do Mestre, e na crucificação foi designado por Jesus para tomar conta de Maria. João viveu o final de sua existência em Éfeso, onde teria escrito o seu evangelho e as suas epístolas. Durante o governo do imperador romano Domiciano, foi exilado na ilha de Pátmos, escrevendo aí o Apocalipse. Morreu idoso, tomando conta da igreja que ali existia, possivelmente no ano 100 da era cristã. João e seu irmão Tiago Maior foram chamados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão. Integravam o núcleo inicialmente convocado por Jesus, participando destacadamente junto a Tiago Maior e a Pedro, do principal grupo do colégio apostolar. Muito bem explicado, Marcos. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Atitude desastrosa. Quantas vezes nos arrependemos de atitudes precipitadas que tomamos? Atitudes que falam da nossa reação a determinadas situações, sem nos permitirmos pensar um pouco mais. Quantas vezes teremos gerado rupturas de relacionamentos, de amizade, de afeto? Quantas histórias já ouvimos de pais que expulsaram seus filhos de casa em momento de precipitada cólera? Quantas vezes teremos constatado as consequências infinitamente tristes dessas atitudes impensadas, geradas no momento da raiva, da indignação? Um famoso neurocirurgião que vivia numa pequena cidade ao sul da Califórnia, nos Estados Unidos, viveu uma experiência drástica. Seu nome ultrapassara as fronteiras locais pelo extraordinário trabalho a que se dedicava, salvando vidas. Certa tarde de sábado, ele recebeu uma chamada para se dirigir a uma cidade distante, 150 quilômetros. Uma criança fora hospitalizada às pressas. Havia a urgente necessidade de uma intervenção cirúrgica que lhe salvaria a vida. O médico pediu de imediato que fosse providenciada uma série de exames, a fim de que pudesse ter a certeza da localização do tumor e da hemorragia que se apresentava. Com seu carro, quase alcançando os limites da cidade, quando adentraria a rodovia que lhe permitiria desenvolver maior velocidade, a fim de vencer com celeridade os tantos quilômetros, parou no semáforo. Havia neblina. A visibilidade não era das melhores. De repente, foi surpreendido por um homem apontando-lhe um revólver, ordenando-lhe que saísse do carro. O médico argumentou que estava se dirigindo para uma cirurgia de emergência e que precisava se deslocar rapidamente. O agressor o puxou para fora do carro com violência. Tudo acontecera tão rápido que o médico nem pudera olhar para o rosto do assaltante. Mas observou o chamativo casaco de couro e peles que ele usava. Preocupado com as horas, o médico pediu um táxi, foi à estação ferroviária e tomou um trem. Esperava encontrar a equipe preparada ao chegar ao hospital, mas lhe disseram que ele demorara muito e o menino morrera. A revolta tomou conta dele. Por causa daquele assaltante, não pudera salvar a preciosa vida da criança. Então, lhe pediram que fosse dar a notícia aos pais que estavam na sala de espera.
Infelizmente, não cheguei a tempo, disse ele para a mãe em prantos. Fui assaltado, levaram meu carro e acabei demorando em demasia para chegar aqui. Enquanto falava, aproximou-se um homem, tocando no ombro da senhora. Era seu marido. Para a surpresa do cirurgião, reconheceu o assaltante que o abordara. Aquele casaco era inconfundível. Ele havia assaltado o médico para chegar rapidamente ao hospital quando soubera que o filho estava à beira da morte. Por causa de sua ação precipitada, ele frustrara a chance de quem poderia ter salvo seu filho caso chegasse a tempo no centro cirúrgico. Na vida de todos nós, a calma é um fator essencial do equilíbrio para a vida. Não nos permitamos a precipitação ante os percalços que nos alcancem. Tranquilidade garante conduta segura e adequada. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor e Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade que tivemos de estudar o seu Evangelho de amor, de paz, de luz, que nos incentiva, Senhor, a nossa caminhada aqui na Terra, passando por provações necessárias para o nosso aprimoramento, também com as benesses do Pai, de acordo com os nossos merecimentos. Portanto, Senhor, mais uma vez, agradecemos-te por estar sempre conosco, de braços abertos a auxiliar-nos, principalmente nos momentos difíceis. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecido pela oportunidade de estudo, de trabalho do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.